Ele começou a passar mal exatamente 7 minutos depois da última garfada. Não 5. Não 10. Sempre 7. A faxineira percebeu porque, naquela noite, enquanto limpava em silêncio o corredor ao lado da sala de jantar, seus olhos bateram no relógio de parede, um relógio grande, dourado, caro demais para marcar apenas horas comuns. Quando o ponteiro cruzou o número 7, o corpo do menino se enrijeceu na cadeira como se tivesse levado um choque invisível. Primeiro foi o suor frio. Depois o tremor leve nas mãos. Em seguida, a dor. Tudo aconteceu rápido demais para ser coincidência, lento demais para ser ignorado. Talvez você esteja se perguntando como alguém que apenas limpava aquela casa conseguiu notar algo que médicos, empregados e até o próprio pai não viam. E talvez agora, enquanto escuta esta história, em algum lugar do mundo, você também esteja sentindo que há algo errado demais para ser normal. Porque naquela mesa luxuosa, cercada de mármore, prata e silêncio, o único elemento fora do lugar era o corpo frágil de um menino de 8 anos se dobrando de dor diante de todos. Água! Gritou alguém. Chamem o médico, ordenou outra voz. O milionário se levantou de um salto. O pai do menino, um dos empresários mais influentes do país, vestia um terno impecável, sob medida, mas o pânico em seus olhos não combinava com a tranquilidade que ele costumava exibir em público. Aquela não era a primeira vez. Nem a segunda. Nem a quinta. Sempre depois de comer. Sempre à noite. Sempre diante de testemunhas. E sempre terminava da mesma forma: ambulância, exames, médicos confusos e diagnósticos vagos. Intoxicação leve. Estômago sensível. Ansiedade infantil. Nenhuma explicação se sustentava por muito tempo. Enquanto todos se moviam em caos ao redor da mesa, a faxineira ficou parada. Não por indiferença, mas porque seus olhos estavam fixos no menino. Ela viu algo que ninguém mais viu. O tremor começou antes da dor. Os lábios empalideceram antes do grito. E, mais estranho ainda, ela notou que uma das pessoas à mesa não demonstrava surpresa alguma. Apenas observava, em silêncio, como se já soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Quando o menino perdeu os sentidos e foi levado às pressas para o quarto, a faxineira sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Não era medo comum. Era a sensação incômoda de quem acaba de entender algo perigoso demais para ser dito em voz alta. Naquela casa, o problema não estava na criança. Estava no prato. Ou melhor, estava em algo que sempre acompanhava o prato. A faxineira se chamava Marta. Tinha 32 anos, mãos marcadas pelo trabalho pesado e uma habilidade que ninguém jamais colocou em currículo algum. Ela sabia observar. Sabia ouvir o que não era dito. Sabia perceber padrões onde outros viam apenas rotina. Trabalhará em casas ricas desde muito jovem, e aprenderá cedo que quanto mais luxuosa a casa, mais silêncio ela exigia de quem a mantinha limpa. Marta não era vista como alguém. Era parte do cenário. Ela trabalhava naquela mansão havia pouco mais de um mês. Tempo suficiente para perceber que o menino comia com medo. Não olhava para a comida. Não brincava com o garfo. Mastigava devagar demais para alguém da sua idade. Antes de cada gole, levantava os olhos para o pai, como se pedisse permissão ou confirmação. Não era carinho. Era vigilância. Marta já tinha visto crianças doentes. Crianças traumatizadas. Crianças difíceis. Mas nunca tinha visto uma criança com medo de comer dentro da própria casa. Naquela noite, depois que o médico saiu e a casa voltou ao silêncio artificial de sempre, Marta entrou discretamente na sala de jantar para limpar o que restara. Pratos quase intocados. Talheres alinhados. Copos ainda com líquido. Ela pegou o prato do menino e o cheirou. Nada de estranho. Comida simples. Recomendada. Segura. Mas quando aproximou o rosto do copo, sentiu algo diferente. Um cheiro fraco, quase imperceptível, metálico, amargo. Um cheiro que a fez lembrar da infância pobre, de um produto perigoso que uma vizinha usava para matar ratos no quintal. Marta largou o copo rapidamente, o coração acelerado. Aquilo não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Ainda assim, a lembrança dos 7 minutos não saía da sua cabeça. O padrão era claro demais. Exato demais. E padrões exatos não acontecem por acaso. Naquela madrugada, enquanto esfregava o chão do corredor em silêncio, Marta tomou consciência de algo que mudaria sua vida para sempre. Se ela estivesse certa, não estava apenas diante de uma criança doente. Estava diante de um perigo que se sentava à mesa todos os dias. E descobrir a verdade poderia custar seu emprego, sua segurança,
Ou algo muito pior. Marta não dormiu naquela noite. O corpo estava cansado, as costas doíam, mas a mente permanecia alerta, girando em torno de uma única imagem: o menino dobrado na cadeira, o copo ao lado do prato e o relógio marcando 7 minutos. Sempre 7. Ela tentou se convencer de que estava exagerando, de que seu trabalho a fazia ver coisas onde não existiam. Mas algo dentro dela não aceitava aquela explicação simples. Quem aprende a sobreviver observando nunca ignora um padrão tão exato. Na manhã seguinte, a mansão despertou cedo, como sempre. Jardineiros aparavam as cercas vivas com precisão quase militar, empregados cruzavam os corredores em silêncio, e o cheiro de café recém-passado se espalhava pela cozinha ampla, fria e impecável. Tudo parecia normal demais. Marta chegou antes do horário, como costumava fazer, e começou a limpar a área comum sem chamar atenção. Era isso que esperavam dela, presença discreta, quase invisível. O menino ainda não tinha descido para o café da manhã. Marta soube disso porque ouviu a governanta comentar, em tom seco, que ele comeria no quarto. Aquilo a incomodou mais do que deveria. Comer isolado era algo que acontecia sempre depois das crises. Como se o problema fosse dele, não da casa. Como se o afastamento fosse uma solução. Enquanto limpava o corredor que levava aos quartos, Marta viu a porta do quarto do menino entreaberta. Passou devagar, fingindo não olhar, mas seus olhos captaram o que precisavam. Ele estava sentado na cama, abraçando um travesseiro, com os olhos fixos na bandeja de café que repousava intocada sobre a mesa lateral. O copo estava ali, transparente, limpo, cheio até a metade. O menino não tocava nele. Marta sentiu um aperto no peito. Não era normal. Crianças não evitam comida daquele jeito sem motivo. Ela bateu levemente na porta, um gesto quase imperceptível. O menino levantou os olhos assustado. Quando reconheceu quem era, relaxou um pouco. Marta entrou com cuidado, como quem não quer perturbar um espaço que não lhe pertence. "Você não vai comer?" perguntou baixo, mais como quem conversa do que como quem pergunta. O menino deu de ombros. "Não tô com fome." Marta sabia que não era verdade. Aproximou-se devagar e começou a ajeitar a cortina, fingindo estar ali apenas para arrumar o quarto. Enquanto isso, observava cada detalhe. As mãos dele estavam frias. Os olhos, atentos demais. Como se estivesse esperando algo acontecer. "Te dói sempre depois de comer?" ela arriscou, sem olhar diretamente para ele. O menino hesitou. Olhou para a porta. Escutou o silêncio do corredor. Só então assentiu, quase imperceptivelmente. "Mas só aqui", murmurou. Aquela frase caiu como um peso. Marta parou por um segundo, mas retomou o movimento para não chamar atenção. Ela sabia que aquela casa tinha ouvidos. "Quando você come fora, não dói?" perguntou. O menino balançou a cabeça em negativa. "Na escola não dói. Nem quando a gente saiu aquele dia." Marta lembrou. Uma tarde em que o pai não estava, em que ela havia acompanhado o menino até uma padaria próxima para comprar pão. Ele havia comido sem medo, rido, pedido mais. Nenhuma dor. Nenhum mal-estar. Nada. O problema não era o corpo da criança. Era o ambiente. Era algo que acontecia ali dentro. Antes que pudesse perguntar mais, passos ecoaram no corredor. Marta se afastou da cama rapidamente e fingiu alinhar alguns objetos na prateleira. A porta se abriu por completo. O milionário entrou. O pai do menino. Alto, postura firme, expressão controlada. Os olhos percorreram o quarto e pousaram em Marta por um instante. Não havia raiva. Havia cálculo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, num tom calmo demais. "Limpeza, senhor", respondeu Marta, mantendo a cabeça baixa. Ele assentiu. "Pode sair." Marta saiu sem discutir, mas algo ficou claro naquele instante. Ela não era bem-vinda naquele espaço. Não quando começava a enxergar demais. No corredor, sentiu as pernas tremerem. Não de medo puro, mas da consciência de que havia ultrapassado uma linha invisível. Ao longo do dia, Marta passou a observar tudo com ainda mais atenção. Quem servia o menino? Quem tocava nos pratos? Quem se aproximava do copo? Notou que a comida vinha sempre da mesma cozinha, preparada pelas mesmas mãos. Mas o copo quase sempre era colocado por alguém específico. Alguém que fazia questão de entregá-lo pessoalmente. À noite, durante o jantar, Marta limpava discretamente o canto da sala quando viu o gesto se repetir. O menino levou o garfo à boca com hesitação. Depois olhou para o copo. Olhou para o pai.
Bebeu um gole pequeno. Marta sentiu o coração disparar. Olhou para o relógio pendurado na parede. 7 minutos. Ela começou a contar mentalmente. 1, 2, 3. O suor apareceu antes do tremor. O tremor veio antes da dor. E então o grito. Tudo exatamente como antes. Como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Enquanto todos corriam novamente, Marta permaneceu imóvel, com uma certeza pesada no peito. Ela não era mais apenas uma faxineira observando uma situação estranha. Ela era a única naquela casa que estava juntando as peças. E isso a colocava em um lugar perigoso demais para alguém que sempre foi tratada como invisível. Naquela noite, sozinha no quarto simples que lhe haviam destinado, Marta encarou o teto escuro e tomou uma decisão silenciosa. Ela não sabia ainda como provar o que estava acontecendo. Não sabia quem enfrentaria nem até onde aquilo iria. Mas sabia de uma coisa com absoluta clareza: se continuasse em silêncio, aquele menino não sobreviveria. Marta passou a viver em estado de alerta permanente. Cada passo dentro daquela casa parecia carregar um peso novo, como se o chão soubesse o que ela estava pensando. Os dias seguintes seguiram um roteiro inquietantemente previsível. Café da manhã isolado. Almoço vigiado. Jantar formal. E, sempre, o mesmo detalhe reaparecendo como uma sombra: o copo. Transparente. Lipo. Intocado por todos, exceto por uma pessoa específica. Marta começou a perceber que, quando o copo não estava à mesa, alguém fazia questão de trazê-lo. Quando estava, alguém fazia questão de reposicioná-lo. Ela não tinha provas. Tinha apenas o que sempre tivera desde criança: a capacidade de notar o que os outros preferiam ignorar. Passou a contar os minutos em silêncio. Não em voz alta. Não olhando para o relógio. Contava pelo ritmo da respiração, pelos passos no corredor, pelo tempo que levava para o menino mastigar. Sempre 7. O corpo reagia como se obedecesse a uma ordem invisível. Certa tarde, enquanto limpava a biblioteca, Marta ouviu o menino conversar com a professora particular. Ele estava pálido, inquieto. Não quero beber agora, disse ele, com a voz baixa. A professora insistiu, apontando para o copo ao lado do livro. É só água. O menino encolheu os ombros e obedeceu. Marta sentiu o estômago se contrair. Ela largou o pano e fingiu ajeitar uma estante próxima, mantendo-se ali. 7 minutos depois, o menino pediu para ir ao banheiro, suando frio. A aula foi interrompida. A explicação oficial veio rápida, quase automática. Ele é sensível. Sempre a mesma frase. Sempre a mesma desculpa. O que mais perturbava Marta não era a repetição dos sintomas. Era a repetição da indiferença. Ninguém parecia realmente interessado em impedir que aquilo continuasse. Pelo contrário. A rotina se ajustava para acomodar a doença, não para eliminá-la. Como se o sofrimento do menino fosse uma peça fixa daquele cenário luxuoso. Um detalhe incômodo, mas aceitável. Marta começou a anotar mentalmente tudo. Quem estava presente? Que horas? O que o menino comeu? Quem tocou no copo? Notou algo ainda mais estranho. Nos raros dias em que o pai não estava em casa na hora das refeições, o menino melhorava. Não completamente, mas o suficiente para correr pelo jardim depois, para rir alto, para pedir sobremesa. Era como se a ausência de alguém aliviasse o ar da casa. Uma noite, Marta ficou até mais tarde limpando a cozinha. As luzes estavam baixas, o ambiente silencioso. Ela abriu o armário onde ficavam os copos, fingindo reorganizá-los. Eram todos iguais, caros, pesados. Pegou um deles e cheirou discretamente. Nada. Pegou outro. Nada. Quando pegou o copo que o menino usava com mais frequência, sentiu de novo aquele odor fraco, metálico. Não era forte o bastante para denunciar nada. Era fraco o bastante para passar despercebido. Marta sentiu as mãos suarem. Ela colocou o copo de volta exatamente no mesmo lugar. Não podia levantar suspeitas. Ainda não. Saiu da cozinha com o coração acelerado e a mente fervendo. Aquilo não era uma coincidência. Não era um erro médico. Não era um problema emocional infantil. Era um padrão impossível de ignorar. Um padrão construído com cuidado, repetido com precisão e protegido pelo silêncio. No dia seguinte, Marta acompanhou o menino até o jardim interno, enquanto ele brincava sozinho. Você tem medo de beber água? Perguntou ela, como quem fala de algo comum. O menino franziu a testa. Não. Só daquela. Apontou discretamente para a janela da sala de jantar. Marta engoliu em seco. Por quê?
Ele demorou a responder. Porque depois dói. E por que ele fica olhando? Marta não precisou perguntar quem era ele. O sol começava a se pôr quando o pai apareceu no jardim. A presença dele mudou tudo. O menino ficou rígido. A brincadeira cessou. Marta sentiu o ar pesar. Já está na hora do jantar, disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. O menino assentiu em silêncio. Marta observou enquanto caminhavam para dentro. A sensação era clara demais para ser ignorada. Aquela casa tinha um ritmo próprio, e alguém controlava o compasso. Naquela noite, Marta não contou os minutos. Não precisou. Quando o menino levou o copo aos lábios, ela sentiu o estômago afundar. E quando o corpo dele reagiu exatamente como antes, a última dúvida caiu por terra. Não havia mais espaço para negação. Não havia mais conforto no silêncio. O padrão estava completo. E agora, alguém precisava quebrá-lo, antes que fosse tarde demais. A certeza chegou sem alarde, como uma porta que se fecha sozinha. Marta não precisou dizer em voz alta para entender. Bastou observar o olhar do menino quando o copo se aproximava, a forma como os ombros dele se contraíam antes mesmo do primeiro gole, como se o corpo já soubesse o que a mente tentava negar. A verdade proibida era simples e aterradora. Alguém estava fazendo aquilo de propósito. E esse alguém tinha acesso diário, íntimo e absoluto. Na manhã seguinte, a casa despertou sob uma normalidade artificial. Marta limpava o corredor principal quando ouviu a governanta comentar que o pai do menino havia pedido para supervisionar pessoalmente o café da manhã. Aquilo não era comum. O pedido veio acompanhado de um tom que não aceitava questionamentos. Marta sentiu o coração acelerar. Não por medo de estar errada, mas por perceber que a dinâmica estava mudando. Quando alguém percebe que está sendo observado, passa a observar de volta. Ela chegou à sala de jantar antes, fingindo arrumar cadeiras e alinhar objetos. O menino entrou em silêncio, seguido pelo pai. Sentou-se com cuidado, evitando olhar para a mesa. O copo já estava ali, posicionado à direita do prato, como sempre. Marta notou que o pai fez questão de tocá-lo antes de se sentar. Um gesto rápido, quase casual, mas preciso. A mão dele demorou um segundo a mais sobre o vidro. Marta sentiu um frio subir pela nuca. O café começou. O menino comeu pouco. O pai observava cada movimento com uma atenção exagerada, disfarçada de preocupação. Beba um pouco, disse, empurrando o copo suavemente em direção ao filho. O menino hesitou. Marta prendeu a respiração. Quando o garoto levou o copo aos lábios, ela desviou o olhar por um instante, como se assim pudesse evitar o que viria. Não evitou. 7 minutos depois, o padrão se repetiu, fiel como um relógio. O médico foi chamado novamente. As mesmas palavras foram ditas. As mesmas recomendações. Marta permaneceu calada, mas algo dentro dela já tinha cruzado um limite. Não era mais apenas observação. Era conhecimento. E conhecimento, naquela casa, era perigoso. Naquela tarde, enquanto limpava o escritório, Marta encontrou algo que não estava procurando. Um pequeno caderno esquecido em uma gaveta lateral. Não era um diário. Eram anotações. Datas. Horários. Pequenos comentários sobre crises, reações, recuperação. Tudo organizado demais para ser casual. Marta não leu tudo. Leu o suficiente para entender que aquilo não era coincidência, nem improviso. Era método. Ela fechou a gaveta com cuidado, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo cômodo. A primeira verdade proibida estava clara agora: o sofrimento do menino não era um acidente. Era um processo. E alguém vinha controlando esse processo com paciência e precisão. Naquela noite, Marta entrou no quarto do menino para limpar rapidamente antes de sair. Ele estava acordado, olhando para o teto. Vai doer de novo amanhã? Perguntou ele, sem emoção, como quem pergunta se vai chover. Marta sentiu a garganta fechar. Não se você não beber, respondeu, escolhendo cada palavra. O menino virou o rosto em direção a ela. Mas ele sempre pede. Marta se ajoelhou ao lado da cama. E se você disser que não quer? O menino sorriu triste. Ele não gosta quando eu digo não. Aquela frase foi a confirmação final. Não havia mais espaço para dúvida. A verdade era feia demais para ser dita em voz alta, mas clara demais para ser ignorada. Marta levantou-se, ajeitou o lençol do menino e saiu do quarto com passos lentos. No corredor escuro, encostou-se à parede e fechou os olhos por um segundo. Sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes.
Porque enxergar a verdade era o primeiro passo para enfrentar algo muito maior do que ela jamais imaginara. A verdade recém-descoberta não trouxe alívio. Trouxe peso. Marta passou a sentir que carregava algo grande demais dentro do peito, algo que não podia ser dividido com ninguém naquela casa. O silêncio, que antes era apenas parte do trabalho, agora se tornava um inimigo constante. Cada corredor parecia mais estreito, cada porta fechada escondia perguntas que ninguém queria fazer. E, no centro de tudo, havia uma ausência gritante que começava a fazer sentido. A mãe do menino nunca era mencionada. Não havia fotografias nas paredes. Nenhum retrato sobre o piano. Nenhuma moldura nos corredores longos e bem iluminados. Para uma casa tão orgulhosa de suas conquistas, aquela ausência era estranha demais. Marta percebeu isso numa tarde silenciosa, enquanto limpava a sala principal. Passou o pano por um aparador antigo e notou marcas claras no local onde antes houvera algo apoiado ali. Um espaço vazio, limpo demais, como se alguém tivesse sido retirado com pressa. Marta começou a prestar atenção nas pequenas conversas dos funcionários. Frases soltas. Comentários interrompidos. Olhares que se desviavam quando o assunto surgia. Foi um acidente, dizia alguém rapidamente. Melhor não falar disso, respondia outro. Tudo sempre terminava do mesmo jeito, silêncio. O tipo de silêncio que não protege, apenas esconde. Certa tarde, enquanto limpava um armário antigo no corredor dos fundos, Marta encontrou uma caixa esquecida no fundo de uma prateleira alta. Era pequena, de madeira escura, coberta por uma fina camada de poeira. Não tinha nome, nem identificação. Marta hesitou. Não estava ali para vasculhar lembranças alheias. Mas algo naquela caixa parecia chamá-la. Ela abriu com cuidado. Dentro, havia poucas coisas. Uma pulseira feminina. Um lenço dobrado com extremo cuidado. E uma fotografia antiga. Marta pegou a foto com as mãos trêmulas. Nela, o menino aparecia muito menor, talvez com 2 anos. Estava no colo de uma mulher jovem, sorrindo para a câmera. Um sorriso aberto, vivo. Não havia dúvida. Aquela era a mãe. O menino parecia feliz. Protegido. Um tipo de felicidade que Marta nunca tinha visto naquele rosto nos últimos meses. No fundo da caixa havia também um envelope amarelado, sem selo. Marta abriu com cuidado. Dentro, uma folha dobrada várias vezes. A letra era feminina, firme, mas apressada. Marta leu apenas as primeiras linhas e sentiu o estômago revirar. A mulher escrevia sobre medo. Sobre sentir que algo estava errado. Sobre não confiar mais em certas rotinas dentro da casa. Havia uma frase sublinhada com força: se algo me acontecer, não foi acidente. Marta dobrou o papel rapidamente e guardou tudo exatamente como encontrou. O coração batia forte demais. Aquilo não era apenas uma suspeita. Era um aviso enterrado. Um aviso que ninguém tinha ouvido ou, pior, que alguém tinha se esforçado para apagar. Naquela noite, o menino acordou assustado. Marta estava limpando o corredor quando ouviu o choro abafado vindo do quarto. Entrou devagar e o encontrou encolhido na cama. Sonhei com ela, disse ele, sem abrir os olhos. Ela dizia para eu não beber. Marta sentou-se ao lado dele, sentindo um nó apertar sua garganta. Ela também dizia para você não ter medo, perguntou. O menino assentiu lentamente. Ela dizia que o perigo não estava na comida. Aquela frase ecoou como um golpe seco. Marta sentiu o passado se conectar ao presente de forma brutal. A ausência da mãe, o padrão das crises, o controle excessivo do pai, o silêncio imposto a todos. Tudo fazia parte de algo maior, algo que vinha sendo construído há muito tempo. Quando saiu do quarto, Marta sabia que já não estava apenas lidando com um problema atual. Estava desenterrando uma história antiga, cuidadosamente escondida. E quanto mais fundo cavava, mais claro ficava que aquela casa não escondia apenas luxo e poder, mas segredos capazes de destruir vidas inteiras. Depois daquela noite, Marta deixou de observar apenas por instinto. Passou a observar com intenção. Cada gesto dentro da mansão agora carregava um significado oculto. Cada detalhe, por menor que fosse, parecia fazer parte de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. O passado enterrado havia aberto uma ferida que não podia mais ser ignorada, e Marta sentia que estava andando sobre uma linha fina demais para errar. Ela começou pelo que podia controlar, o tempo. Sabia exatamente a que horas o menino acordava, quando tomava café, quando almoçava, quando jantava. Sabia quem estava presente em cada refeição. Sabia quem tocava nos pratos,
nos talheres, na jarra de água. E, acima de tudo, sabia quem sempre fazia questão de colocar o copo diante do menino, mesmo quando não havia necessidade alguma. Em uma manhã em que o pai precisou sair cedo para uma reunião, Marta percebeu algo diferente. O menino desceu para o café da manhã mais relaxado. Sentou-se à mesa sem hesitação. O copo não estava ali. Ninguém o havia colocado. Marta preparou o café em silêncio, com movimentos cuidadosos, usando um copo diferente, retirado diretamente do armário. O menino bebeu. Comeu. Riu de algo que viu pela janela. 7 minutos se passaram. 10. 15. Nada aconteceu. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Não era mais apenas um padrão observado. Era uma confirmação silenciosa. Naquele dia, o menino correu pelo jardim depois de comer. Um gesto simples, mas poderoso demais. Quando o pai voltou à tarde e viu o filho brincando sem dor, algo mudou em seu rosto. Não foi alívio. Foi desconforto. Um incômodo contido, como se algo estivesse fugindo ao controle. Nos dias seguintes, Marta repetiu o teste sempre que pôde, sem chamar atenção. Quando o pai não estava presente, ela garantia que o menino bebesse em outro copo. Quando estava, observava de longe, contando os minutos. O resultado era sempre o mesmo. A diferença entre dor e alívio cabia dentro de um objeto simples de vidro. Ela não anotava nada em papel. Sabia que qualquer registro físico poderia ser encontrado. Guardava tudo na memória. Datas. Reações. Olhares. Comentários soltos. Um deles ficou gravado com força. Certa noite, enquanto limpava a cozinha, ouviu o pai dizer ao telefone, em tom baixo, que o processo estava demorando mais do que o previsto. Marta congelou atrás da porta entreaberta. Não ouviu mais nada. Não precisava. Naquela noite, enquanto ajudava o menino a se deitar, ele segurou a mão dela com força. Hoje não doeu, disse, com um sorriso tímido. Marta sentiu os olhos arderem. Não vai doer, respondeu, tentando acreditar nisso. O menino hesitou por um instante antes de falar. Quando você fica perto, parece que ele não consegue. Marta não perguntou quem era ele. Já sabia. As provas estavam ali, claras, mas silenciosas demais para convencer alguém além dela. Não havia exames. Não havia laudos. Não havia testemunhas dispostas a falar. Havia apenas uma faxineira invisível contra um homem poderoso. Marta sabia que, se quisesse salvar aquela criança, precisaria ir além da observação. Precisaria transformar silêncio em algo que pudesse ser ouvido. Antes de apagar as luzes naquela noite, Marta ficou parada no corredor, olhando para a porta fechada do quarto do menino. Sentia medo, sim. Mas sentia algo mais forte crescendo dentro dela. Uma decisão começava a se formar, lenta e perigosa. Porque agora ela tinha certeza do que estava acontecendo. E ignorar aquilo seria o mesmo que permitir que continuasse. Talvez, em algum lugar, você esteja se perguntando até onde alguém iria para proteger uma criança que nem sequer é seu filho. E talvez esteja começando a entender que o verdadeiro perigo nem sempre vem de fora, mas de quem se senta à mesa todos os dias fingindo cuidado. O momento do confronto não chegou com gritos nem acusações. Chegou com silêncio. Um silêncio espesso, carregado de tensão, que começou a se espalhar pela casa a partir do instante em que o pai percebeu que algo havia mudado. Marta sentiu isso no olhar dele. Não era mais distraído. Não era automático. Era atento demais. Como o olhar de alguém que percebe que perdeu o controle de uma variável importante. Naquela manhã, o pai chamou Marta ao escritório. Não levantou a voz. Não demonstrou irritação. Pediu com educação calculada, daquelas que não aceitam recusa. O escritório era um espaço imponente, com paredes cobertas de prêmios, diplomas e fotografias com pessoas influentes. Marta entrou com as mãos cruzadas à frente do corpo, mantendo a cabeça levemente baixa. Sabia que qualquer sinal de desafio explícito seria um erro. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira à frente da mesa. Marta obedeceu. Notei que meu filho tem melhorado, continuou, cruzando os dedos. E notei também que algumas rotinas foram alteradas. Ele não perguntou. Afirmou. Marta manteve o olhar baixo. Apenas faço meu trabalho, respondeu. O homem inclinou-se levemente para a frente. Seu trabalho não inclui decisões médicas. O silêncio se alongou. Marta sentiu o coração bater forte, mas manteve a voz firme. Inclui observar, disse. Ele a encarou por um instante longo demais.
Observação excessiva pode ser confundida com intromissão, respondeu. O tom era calmo, mas o aviso estava claro. Marta assentiu, como quem aceita uma ordem, mas algo dentro dela já não se curvava com a mesma facilidade. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava diferente. O pai permaneceu sentado até o fim da refeição. Não se levantou. Não se afastou. Observava cada gesto do menino, cada movimento de Marta pelo ambiente. Quando o copo foi colocado à mesa, Marta percebeu que ele não permitiu que ninguém além dele tocasse no vidro. Posicionou-o cuidadosamente à frente do filho. O menino olhou para Marta por um segundo. Um pedido silencioso. Um medo antigo. Beba, disse o pai, com um sorriso controlado. O menino hesitou. Eu não quero, murmurou. O ar da sala pareceu parar. Marta sentiu o corpo inteiro se enrijecer. O pai inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Não comece com isso, disse em tom baixo. É só água. Marta deu um passo à frente sem pensar. Ele não está se sentindo bem, disse. A frase caiu como um copo quebrando no chão. O pai virou lentamente o rosto para ela. O sorriso desapareceu. Você está ultrapassando limites, disse, sem elevar a voz. Eu só estou cuidando, respondeu Marta, sentindo o peso daquelas palavras. O homem se levantou. Caminhou devagar até ficar muito próximo dela. Próximo demais. Você está confundindo cuidado com ousadia, murmurou. Marta sentiu o medo subir, mas não recuou. O menino começou a chorar baixinho. Eu não quero beber, repetiu. O pai suspirou, como quem perde a paciência com algo pequeno demais para sua importância. Retire-se, disse, olhando para Marta. Agora. Ela obedeceu. Não porque concordasse, mas porque entendeu que aquele confronto ainda não era o final. Subiu para o quarto do menino pouco depois, encontrando-o encolhido na cama. Vai ficar tudo bem? Perguntou ele, com a voz fraca. Marta sentou-se ao lado dele. Vai, respondeu, mesmo sem saber como. Naquela noite, Marta percebeu algo que a gelou por dentro. Alguém havia entrado em seu quarto. Não levaram nada. Apenas mexeram em suas coisas. Uma mensagem clara. Ela estava sendo observada. O confronto tinha começado, ainda que ninguém tivesse dito isso em voz alta. E, a partir daquele momento, qualquer passo em falso poderia custar caro demais. Depois daquela noite, a casa deixou de ser apenas um lugar perigoso. Tornou-se um território hostil. Marta sentiu isso logo ao amanhecer, quando percebeu que os olhares dos outros empregados haviam mudado. Não era desconfiança comum. Era medo. Um medo que não vinha dela, mas do que poderia acontecer com quem se aproximasse demais. As conversas cessavam quando ela entrava. Portas se fechavam. Respostas tornaram-se curtas. O silêncio, antes neutro, agora a isolava. O pai do menino não precisou dizer nada. O sistema começou a agir sozinho. A governanta avisou que Marta teria novas funções, longe do quarto da criança. O jardineiro comentou, em voz baixa, que ordens haviam sido dadas para que ninguém mais interferisse nas rotinas do menino. A palavra interferir ecoou na cabeça de Marta como uma acusação. Interferir significava proteger. Mas ali, proteger era um erro. Naquele dia, o menino não desceu para o almoço. Marta soube porque ouviu o pai ordenar que ele comesse no quarto, sob supervisão médica. Um médico novo. Alguém que ela nunca tinha visto antes. O homem entrou na casa sem cumprimentar ninguém, carregando uma maleta elegante demais para alguém que lidava com crianças doentes. Marta observou de longe enquanto ele subia as escadas ao lado do pai. A porta do quarto se fechou. O corredor ficou em silêncio. Horas depois, o menino desceu pálido, arrastando os pés. Marta percebeu imediatamente. O padrão tinha voltado. O copo tinha voltado. O sistema tinha se ajustado para continuar funcionando. Ela sentiu uma mistura de raiva e impotência que quase a fez perder o controle. Mas sabia que qualquer explosão seria usada contra ela. No fim da tarde, Marta foi chamada novamente ao escritório. Desta vez, não era apenas o pai. Um advogado estava presente. Traje escuro, pasta de couro, expressão impassível. Marta entendeu antes mesmo de sentar. Estamos revisando algumas questões internas, disse o advogado, sem rodeios. Recebemos relatos de comportamento inadequado por parte de funcionários. O olhar dele pousou sobre Marta. Interferência indevida, comentários impróprios, tentativa de influenciar uma criança. Marta sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu só observei,
respondeu. E cuidar não é interferir. O pai sorriu de canto. Você está confundindo sua função, disse. E isso pode trazer consequências. O advogado empurrou um documento sobre a mesa. Advertência formal. Marta não assinou. Levantou-se lentamente. Se algo acontecer com aquele menino, disse, com a voz controlada, vocês vão saber que não foi acidente. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai não respondeu. Apenas a encarou, como quem avalia um problema que precisa ser eliminado. Marta saiu do escritório com as pernas bambas. Sabia que agora estava oficialmente marcada. Não era mais apenas uma funcionária incômoda. Era uma ameaça. Naquela noite, o menino não conseguiu dormir. Marta foi até o quarto dele, mesmo sem autorização. Ele estava tremendo. Ele ficou bravo comigo, disse, com a voz baixa. Disse que eu estava inventando coisas. Marta segurou o rosto dele com cuidado. Você não está inventando nada, respondeu. Mas, ao dizer isso, percebeu o tamanho do inimigo que enfrentava. Não era apenas um homem. Era um sistema inteiro disposto a proteger quem tinha poder. Quando saiu do quarto, Marta encontrou a governanta no corredor. A mulher evitou seu olhar. Vá embora enquanto pode, murmurou. Aqui ninguém ganha dele. Marta entendeu. O sistema não precisava quebrar ossos nem levantar a voz. Bastava isolar, desacreditar, empurrar para fora. E, se ela fosse embora agora, tudo continuaria como antes. Sozinha em seu quarto, Marta encarou a pequena mochila no canto. Poderia sair. Poderia salvar a si mesma. Mas o rosto do menino, pálido e cansado, voltou à sua mente. Ela sentiu algo se firmar dentro do peito. Não era coragem. Era compromisso. A partir daquele momento, não estava mais lutando contra um homem. Estava lutando contra tudo que o protegia. E isso significava que o próximo passo não teria volta. Marta passou a madrugada sentada na cama, com a mochila aos pés e a mente em guerra. A governanta tinha sido clara. A casa inteira tinha sido clara. Se ela ficasse, seria esmagada. Se fosse embora, o sistema continuaria funcionando sem resistência. O menino continuaria adoecendo. E, mais cedo ou mais tarde, ninguém mais faria perguntas. Ela se levantou antes do amanhecer. A mansão ainda dormia, envolta num silêncio pesado. Marta saiu do quarto devagar e caminhou pelos corredores como se estivesse apenas cumprindo sua rotina. Mas, por dentro, cada passo era uma escolha definitiva. Parou diante da porta da cozinha e entrou. As luzes estavam apagadas. Abriu o armário dos copos com cuidado. Pegou o copo que o menino usava sempre. O mesmo. Pesado. Transparente. Impecável por fora. Perigoso por dentro. Marta envolveu o copo em um pano limpo e o colocou dentro da mochila. O coração batia forte demais. Não havia mais dúvida. Aquilo era uma prova. A única que podia existir naquele momento. Se fosse descoberta, não teria como explicar. Não teria como voltar atrás. Estava cruzando um limite invisível que separa quem observa de quem age. No corredor, ouviu passos. Congelou. O pai apareceu na penumbra, parado a poucos metros. Não parecia surpreso. Parecia esperando. Perdeu alguma coisa? Perguntou, com a voz baixa. Marta sentiu o sangue gelar, mas manteve o corpo imóvel. Não, respondeu. Só estou terminando meu turno. O homem a encarou por alguns segundos. Longos demais. Depois assentiu lentamente e voltou para o quarto. Marta só respirou quando ouviu a porta se fechar. Minutos depois, Marta entrou no quarto do menino. Ele estava acordado, abraçando o travesseiro. Você vai embora? Perguntou, como se já soubesse. Marta se ajoelhou diante dele. Não sem você, respondeu. O menino arregalou os olhos. Ele vai ficar bravo. Marta segurou as mãos dele. Eu sei. Mas se ficarmos, ele vai continuar te machucando. Eles saíram pela porta dos fundos, ainda escuro. Marta conhecia aquele caminho. Usará várias vezes para jogar o lixo. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Ela chamou um táxi de uma rua distante da mansão. Quando o carro chegou, o menino já começava a se sentir mal. Dói, murmurou, levando a mão ao estômago. Marta sentiu o pânico subir. Você bebeu? Perguntou. O menino assentiu. Ele me deu água antes de você chegar. O padrão se repetia. Mesmo fora da casa, o tempo ainda contava. Marta entrou no táxi com o menino nos braços. Hospital, disse,
sem pensar. Mas lembrou-se do que ouvirá dias antes. Hospitais grandes eram parte do sistema. Ela mudou o destino. Laboratório particular, disse ao motorista, passando um endereço que tinha decorado após uma conversa sussurrada com uma antiga amiga da época em que trabalhava como doméstica em outra casa. Durante o trajeto, Marta segurou o menino, contando os minutos em silêncio. O corpo dele tremia. O suor frio voltava. Quando chegaram, ela gritou por ajuda. Não explicou tudo. Não precisava. Mostrou o copo. Pediu análise. Pediu urgência. Pediu socorro. O menino foi levado para dentro. Marta ficou sozinha no corredor, com as mãos sujas de suor e lágrimas. Horas depois, um médico saiu da sala com um envelope na mão. O rosto sério. Encontramos resíduos de uma substância tóxica, disse. Em pequenas doses. Administradas de forma contínua. Marta fechou os olhos. A confirmação doía mais do que a dúvida. Isso pode matar uma criança? Perguntou. O médico assentiu. Se continuar, sim. O telefone de Marta começou a tocar. Era o pai. Uma ligação atrás da outra. Marta desligou o aparelho. Pela primeira vez, não obedeceu. Não pediu permissão. Não se escondeu. Ela tinha cruzado o ponto sem retorno. Tinha prova. Tinha salvado o menino daquela noite. Mas sabia que o verdadeiro perigo estava apenas começando. Porque, agora, o sistema sabia que ela tinha fugido. E não perdoaria isso. Marta passou a noite sentada em uma cadeira de plástico no corredor do laboratório, observando a porta branca onde o menino estava internado. O silêncio ali era diferente do da mansão. Não era um silêncio de ameaça, mas de espera. Ainda assim, cada minuto parecia pesado demais. O telefone permanecia desligado dentro da mochila. Ela sabia que, se o ligasse, o mundo que tinha deixado para trás voltaria com força total. Quando o médico retornou com os resultados detalhados, não houve rodeios. Explicou que a substância encontrada no copo não era algo comum, mas também não era impossível de obter. Pequenas doses, repetidas com precisão, eram suficientes para enfraquecer o corpo de uma criança sem levantar suspeitas imediatas. Marta ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e terror. Alívio por saber que não estava errada. Terror por entender a dimensão do que enfrentava. O menino acordou pouco depois, confuso, mas melhor. Não dói, disse, tocando o próprio peito como se confirmasse algo importante. Marta segurou a mão dele com força. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele estava seguro de verdade. Não por causa de médicos, nem por causa de diagnósticos vagos, mas porque alguém tinha interrompido o padrão. Na manhã seguinte, Marta tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não voltou para a mansão. Não avisou. Não se explicou. Foi direto ao conselho tutelar com os documentos do laboratório e o copo envolto em pano. O funcionário que a atendeu parecia cansado, mas quando ouviu a história e viu os exames, seu rosto mudou. Chamou outra pessoa. Depois outra. Marta percebeu que, pela primeira vez, o silêncio estava sendo quebrado. Enquanto isso, o nome do pai do menino começava a circular nos corredores errados. Advogados ligaram. Mensagens chegaram por números desconhecidos. Marta ignorou todas. Quando finalmente ligou o telefone, havia dezenas de chamadas perdidas. Uma delas deixava um recado curto: "Você não faz ideia do que acabou de começar." Marta apagou a mensagem sem responder. À tarde, uma assistente social chegou ao laboratório para ver o menino. Conversou com ele com cuidado, fez perguntas simples. O menino respondeu com sinceridade, falando do copo, da dor, do medo. Marta observava tudo em silêncio, sentindo um nó na garganta. Aquela criança estava, pela primeira vez, sendo ouvida. Do lado de fora, carros desconhecidos começaram a passar devagar. Marta notou. Homens olhando demais. Telefonemas interrompidos. O sistema começava a reagir. Mas agora havia algo diferente. Havia registros. Havia exames. Havia testemunho. A verdade tinha deixado de ser apenas dela. Talvez você esteja sentindo agora que essa história começou a mudar de direção. Que aquilo que parecia impossível finalmente encontrou uma fresta para escapar. Mas a verdade raramente vem sem cobrança. E quanto mais ela se aproxima da luz, mais violenta costuma ser a reação de quem viveu nas sombras. A reação veio rápido demais para ser coincidência. Na mesma noite em que o Conselho Tutelar formalizou a abertura do processo, Marta percebeu que algo estava errado. Não foi um telefonema.
Não foi uma mensagem. Foi a sensação antiga e conhecida de estar sendo observada. A mesma sensação que sentia na mansão, agora fora dela. O sistema não tinha sido surpreendido. Apenas tinha sido provocado. O menino dormia em um quarto improvisado do laboratório, exausto, finalmente sem dor. Marta estava sentada ao lado da cama quando ouviu passos apressados no corredor. 2 homens de terno surgiram acompanhados por uma mulher de postura rígida e voz firme. Disseram ser representantes legais do pai. Vieram buscar a criança. Trouxeram documentos. Falaram em mal-entendido, em funcionária desequilibrada, em sequestro emocional. Usaram palavras difíceis para encobrir algo simples. Queriam levar o menino de volta. Marta se colocou entre eles e a cama. Ele não vai, disse, com a voz firme, embora o corpo tremesse. A mulher sorriu de canto. Isso não depende de você. Um dos homens deu um passo à frente. Marta sentiu o ar faltar. Por um instante, pensou que tudo acabaria ali. Mas o médico apareceu. Depois a assistente social. Depois seguranças do prédio. O grupo foi contido, mas não sem deixar um aviso claro. Aquilo estava longe de terminar. Minutos depois, o telefone de Marta tocou. Número privado. Ela atendeu. Do outro lado, a voz do pai soou calma demais. Você passou dos limites, disse. Está confundindo uma fantasia pessoal com a realidade. Marta apertou o aparelho com força. Você estava matando seu filho. Houve um breve silêncio. Cuidado, respondeu ele. Há verdades que não sobrevivem à exposição. Na madrugada, quando Marta finalmente fechou os olhos por alguns minutos, o barulho a acordou. Batidas fortes na porta. Gritos. Polícia. O coração disparou. 2 agentes entraram com expressão dura. Disseram que havia uma denúncia formal de sequestro. Que o pai exigia a guarda imediata. O menino acordou assustado e correu para os braços de Marta. Não me deixa, implorou. Marta sentiu o mundo girar. Ela mostrou os exames. Mostrou o copo. Contou tudo de novo. Os agentes se entreolharam. Um deles suspirou. Isso precisa ser resolvido no tribunal. Marta entendeu o recado. O sistema tinha se reorganizado. Estava atacando com tudo o que tinha. Não com violência aberta, mas com papéis, cargos e ordens. Quando os agentes saíram, levando apenas relatórios, Marta sabia que aquele tinha sido o golpe mais forte até então. Não havia mais margem para erro. O vilão tinha mostrado sua última carta, o poder absoluto de quem controla narrativas, leis e pessoas. E agora, a batalha deixava de ser apenas pela sobrevivência do menino. Tornava-se uma guerra aberta pela verdade. A sala do tribunal parecia fria demais para uma decisão tão humana. Marta sentou-se no banco duro com o menino ao seu lado, sentindo a mão pequena apertar a sua com força. Do outro lado, o pai mantinha a postura impecável, cercado por advogados e assessores. O rosto sereno não denunciava nada. Era a mesma máscara que usava à mesa, a mesma que enganara médicos, empregados e até amigos próximos por anos. O juiz pediu silêncio. As palavras iniciais foram formais, distantes, quase mecânicas. Marta mal as ouvia. Sua atenção estava no menino. Ele respirava rápido, os olhos atentos a cada movimento do pai. Quando o juiz perguntou se havia algo mais a acrescentar, o advogado do pai levantou-se imediatamente, falando em difamação, em funcionária ressentida, em manipulação psicológica. Marta sentiu o velho medo tentar voltar. Tentou respirar fundo. Então chegou a vez dela. Marta se levantou devagar. Não tinha termos técnicos. Não tinha títulos. Tinha apenas a verdade que carregara sozinha por tempo demais. Contou sobre os 7 minutos. Sobre o copo. Sobre as noites sem dormir. Sobre o dia em que o menino não adoeceu porque o pai não estava. Não levantou a voz. Não acusou com ódio. Apenas narrou o que viu. O silêncio na sala se tornou pesado. O juiz pediu a palavra do menino. O pai se mexeu pela primeira vez, inquieto. Isso não é necessário, disse o advogado. O juiz ignorou. O menino levantou-se, hesitante. Olhou para Marta. Ela assentiu, segurando as lágrimas. Meu pai me dava um copo especial, disse ele, com a voz fraca, mas clara. Dizia que era para eu melhorar. Mas sempre doía depois. O pai balançou a cabeça em negativa, mas já não parecia tão confiante. Os exames foram apresentados. O copo, analisado. O padrão, explicado. O juiz fez perguntas diretas.
O pai respondeu com frases vagas, escorregadias. Até que, pressionado, algo se quebrou. Eu só queria controle, disse, quase num sussurro. Não pensei que fosse chegar tão longe. O murmúrio que percorreu a sala foi imediato. Marta sentiu o chão sumir sob os pés. Aquilo era a queda da máscara. O juiz ordenou a retirada imediata do pai da sala. O menino começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Marta o abraçou com força. A decisão preliminar foi anunciada ali mesmo. A guarda seria suspensa. Uma investigação criminal seria aberta. Pela primeira vez, o sistema não conseguiu se proteger. Quando saíram do tribunal, a luz do dia parecia diferente. Não mais ameaçadora. Apenas real. Marta sabia que nada apagaria os anos de dor do menino, mas algo essencial tinha sido recuperado, a verdade dita em voz alta. E isso mudava tudo. A notícia se espalhou rápido demais para ser contida. Ainda na saída do tribunal, Marta percebeu os primeiros sinais de que a história havia escapado das paredes frias da sala de audiência. Pessoas cochichavam. Telefones eram levantados discretamente. O nome do pai do menino, antes associado apenas a negócios e poder, agora circulava acompanhado de palavras que ele jamais aceitara ouvir: investigação, abuso, crime. O menino caminhava ao lado de Marta em silêncio, segurando sua mão como se tivesse medo de soltá-la. Não era mais o medo da dor física. Era o medo de que tudo aquilo pudesse desaparecer de repente, como tantas outras vezes em que promessas tinham sido feitas e nunca cumpridas. Marta sentia o mesmo receio. A decisão anunciada era apenas preliminar. Justiça raramente chega inteira de uma vez. Nos dias que se seguiram, o pai foi afastado formalmente. Ordens judiciais impediram qualquer aproximação. A casa luxuosa ficou vazia. Funcionários foram dispensados. Advogados passaram a ocupar os corredores que antes pertenciam ao silêncio. A investigação avançava devagar, mas avançava. Cada depoimento trazia à tona detalhes que confirmavam aquilo que Marta observara sozinha por tanto tempo. Médicos admitiram inconsistências. Empregados confessaram ter sido orientados a não fazer perguntas. O padrão começava a se revelar também para outros. O menino foi colocado sob proteção provisória. Um lugar simples, sem luxo, mas seguro. Ali, ele começou a mudar. Começou a dormir a noite inteira. Começou a comer sem medo. Começou a rir sem olhar para trás. Pequenas conquistas que diziam mais do que qualquer relatório. Marta o visitava todos os dias, sempre com o receio de que alguém dissesse que aquilo não era mais permitido. Mas ninguém disse. Pelo contrário. Assistentes sociais passaram a observá-los juntos com atenção silenciosa. Certa tarde, uma delas chamou Marta para conversar. Disse que o menino só se acalmava quando ela estava por perto. Que a procurava quando acordava assustado. Que perguntava se ela voltaria no dia seguinte. Marta ouviu em silêncio, sentindo algo apertar o peito. Não era orgulho. Era responsabilidade. Uma responsabilidade que ela nunca tinha planejado, mas que agora parecia inevitável. Enquanto isso, o pai enfrentava o isolamento que sempre impusera aos outros. Manchetes surgiram. Parceiros se afastaram. O poder que antes o protegia começava a rachar. Ainda assim, Marta sabia que aquilo não era uma vitória completa. Pessoas como ele raramente aceitam a queda em silêncio. Mas, pela primeira vez, ele não ditava mais o ritmo da história. Naquela noite, ao se despedir do menino, Marta se abaixou diante dele. Você está seguro agora, disse, tentando acreditar totalmente nisso. O menino a olhou com seriedade incomum para sua idade. Você não vai embora, né? Marta respirou fundo. Não, respondeu. Não vou. A justiça não veio com aplausos nem celebrações. Veio com cansaço, com medo residual, com noites mal dormidas. Mas veio. E, naquele silêncio diferente, sem ameaça, sem dor, Marta percebeu que algo tinha sido quebrado para sempre. Não apenas o poder de um homem, mas o ciclo que permitia que tudo aquilo acontecesse. O silêncio daquela manhã não tinha peso. Não escondia nada. Marta percebeu isso assim que acordou, sentada na pequena sala do apartamento simples onde agora vivia. O sol entrava pela janela sem pedir licença, iluminando o chão gasto e os móveis modestos. Era um silêncio novo, construído não pela ausência de palavras, mas pela ausência de medo. O menino dormia no quarto ao lado. Marta ficou alguns minutos observando a porta fechada, como fazia todas as manhãs, apenas para se certificar de que ele estava ali, seguro, respirando tranquilo.
Ainda não se acostumara com aquela paz. Depois de tanto tempo vivendo em alerta, o corpo demorava a entender que o perigo tinha, ao menos por enquanto, recuado. Quando o menino acordou, veio até a sala esfregando os olhos. Não havia pressa. Não havia dor. Não havia aquele olhar de antecipação do sofrimento que Marta aprenderá a reconhecer. Ele sentou-se à mesa simples da cozinha e tomou café sem hesitar. Bebeu água de um copo comum, qualquer um. Nada aconteceu. Marta sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Nos dias seguintes, a rotina foi se reconstruindo devagar. Consultas, acompanhamento psicológico, visitas supervisionadas de assistentes sociais. Tudo burocrático, cansativo, mas necessário. O processo judicial continuava, arrastado como costumam ser os processos que envolvem poder e influência. Ainda havia recursos, ainda havia tentativas de desacreditar tudo. Mas algo fundamental tinha mudado. Agora havia registros. Havia testemunhos. Havia um menino que já não se calava. Certa tarde, sentados em um parque simples do bairro, o menino correu atrás de uma bola e voltou rindo, ofegante. Olha como eu corro rápido, disse, orgulhoso. Marta assentiu, sentindo o coração apertar. Não era apenas o corpo dele que estava se curando. Era algo mais profundo. Algo que o medo tinha impedido de crescer. Algumas semanas depois, Marta foi chamada para uma conversa formal. A assistente social falou sobre vínculos, sobre estabilidade, sobre o futuro. Marta ouviu tudo em silêncio, com as mãos entrelaçadas. Quando ouviu a pergunta final, demorou alguns segundos para responder. Não porque não soubesse o que queria, mas porque entendia o peso daquilo. Eu fico, disse, por fim. Se ele quiser. Naquela noite, Marta sentou-se com o menino à mesa. Não era uma mesa grande. Não era elegante. Mas era real. Eu preciso te perguntar uma coisa importante, disse. O menino a olhou atento. Você quer ficar comigo? Ele não respondeu de imediato. Pensou. Depois sorriu. Com você não dói, disse. Foi tudo o que precisou. Meses depois, o processo foi oficializado. Sem cerimônia. Sem fotógrafos. Apenas assinaturas, palavras formais e um juiz cansado. Quando tudo terminou, Marta segurou a mão do menino com força. Não era uma vitória contra alguém. Era um começo para os dois. Hoje, quando Marta olha para trás, não vê heroísmo. Vê escolhas difíceis feitas no silêncio, quando ninguém estava olhando. Vê uma criança que sobreviveu porque decidiu não calar. Vê uma verdade que insistiu em aparecer, mesmo quando tudo conspirava para enterrá-la. Talvez essa história tenha te causado medo. Talvez tenha causado revolta. Ou talvez tenha feito você pensar em quantas coisas passam despercebidas todos os dias, atrás de portas fechadas e mesas bem postas. Se algo aqui te tocou, se em algum momento você sentiu que precisava continuar ouvindo, é porque histórias assim não são apenas ficção. Elas existem. E só mudam quando alguém decide olhar de verdade. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou e de onde você está acompanhando. Seu apoio faz com que histórias como essa continuem sendo contadas. E, acima de tudo, faz com que o silêncio nunca mais seja a única resposta.